Você sabia que neste exato momento existem mais de 6 milhões de imóveis vazios no Brasil, enquanto milhões de famílias não conseguem comprar nem alugar uma casa? E que o preço médio de um apartamento subiu 53% nos últimos 5 anos, enquanto seu salário mal acompanhou a inflação? Alguma coisa está muito errada aqui. E o que vem agora é muito pior do que você imagina. Dizem que o mercado imobiliário está desacelerando, que as vendas estão parando, que finalmente chegou o alívio. Mas deixa eu te contar uma coisa. Isso não é alívio. É o início do inverno imobiliário mais brutal que vimos em décadas. E se você não entender o que está acontecendo de verdade, vai ficar de fora para sempre. Por que os imóveis continuam caros se ninguém consegue comprar? Quem está realmente comprando as casas no seu bairro? E por que os bancos estão tão nervosos quando tudo parece estar tranquilo? Vou responder cada uma dessas perguntas nos próximos minutos. E quando você terminar de ouvir isso, vai entender por que este é o momento mais perigoso para seu patrimônio desde a crise de 2008. Sou Warren Buffett e isso é a Zona de Warren. Vamos começar pelo óbvio. As vendas de imóveis estão parando. No Brasil, as transações de compra e venda caíram quase 18% no último trimestre. Em São Paulo, o número de escrituras registradas despencou 22% no comparativo anual. No Rio de Janeiro, o mercado praticamente congelou. A gente não está comprando. E sabe o que é mais estranho? Os preços não caem. Na verdade, em muitas cidades continuam subindo. São Paulo marcou novo recorde no preço médio por metro quadrado este ano. Rio de Janeiro também. Belo Horizonte igual. Como é possível que quando ninguém compra, os preços continuem em máximas históricas? A resposta é muito simples, mas vai doer ouvir. Você já não é o comprador. Te tiraram do jogo sem você perceber. Olha os números reais. Uma família média brasileira precisa comprometer 48% da sua renda líquida para pagar um financiamento imobiliário médio. Há 10 anos eram 32%. Em algumas capitais como São Paulo ou Rio, estamos falando de mais de 55%. Isso não é sustentável, é loucura. Nenhuma economia funciona assim. Mas aqui vem a armadilha. O Banco Central te diz que está lutando contra a inflação, que está subindo a taxa Selic para controlar os preços. O Banco Central do Brasil subiu a Selic de 2% para quase 14% em menos de 3 anos. É a subida mais agressiva da história recente brasileira. E qual foi o resultado? Os financiamentos ficaram brutalmente mais caros. Se antes você conseguia um financiamento a 7 ou 8% ao ano, agora está pagando 12, 13, às vezes 14%. Isso num financiamento de R$500 mil são quase R$2 mil a mais por mês. Quase R$24 mil a mais por ano. Multiplicado por 30 anos de financiamento, você está pagando mais de R$700 mil extras só em juros. A pessoa comum não consegue competir com isso. E aqui é onde você começa a ver quem realmente está comprando. Não são famílias, são fundos de investimento, são grandes empresas, são grupos imobiliários com acesso a dinheiro barato que você não tem. Você já se perguntou como uma empresa consegue pagar à vista por um prédio inteiro? Vou te explicar. Enquanto você vai ao banco e te cobram 12% de juros para um financiamento pessoal, esses fundos conseguem financiamento a 6 ou 7%, emitindo debêntures corporativas. Eles têm acesso a linhas de crédito que você nem sabe que existem. E com esse dinheiro barato, compram tudo que entra no mercado. Os dados são assustadores. No Brasil, quase 23% dos imóveis comprados no último ano foram adquiridos por investidores institucionais. Não são pessoas, são empresas. Em cidades como Curitiba ou Florianópolis, o número sobe para 35%. Em alguns bairros de São Paulo, praticamente não sobram apartamentos à venda para famílias. Tudo é comprado pelos fundos. E o que fazem com esses imóveis? Não vendem, alugam para você. A um preço que eles definem, sem concorrência, sem regulação real. E todo ano aumentam o aluguel porque podem.
porque você não tem alternativa. Mas espera, ainda não chegamos no pior. O pior é que isso não é acidente. É um design. É uma estratégia perfeitamente coordenada entre bancos centrais, governos e grandes corporações para transformar o modelo de propriedade. Deixa eu te mostrar como o sistema funciona. Os bancos centrais sobem as taxas de juros. Isso encarece os financiamentos para as famílias. As famílias param de comprar, as vendas caem, as construtoras se assustam e começam a oferecer descontos. Mas antes que esses descontos cheguem ao mercado real, os fundos de investimento entram e compram tudo no atacado. Pagam à vista, sem financiamento, sem espera. Resultado, os preços não caem porque há um comprador institucional absorvendo toda a oferta. E você que está esperando os preços caírem para comprar, fica de fora. Para sempre. E agora vem a segunda parte do plano. Quando os bancos centrais virem que a economia está quebrando de verdade, quando o desemprego subir e as empresas começarem a falir, vão fazer a única coisa que sabem fazer. Vão voltar a baixar os juros, vão voltar a imprimir dinheiro, vão inundar o sistema com liquidez. E quem vai receber esse dinheiro primeiro? Não você, os bancos, as grandes empresas, os fundos de investimento e com esse dinheiro fresco vão comprar ainda mais propriedades. Vão construir bairros inteiros só para alugar, nunca para vender. Esse modelo já tem nome. Chama-se Build to Rent, construir para alugar. Nos Estados Unidos já representa 15% de todas as moradias novas. No Reino Unido vai pelo mesmo caminho e no Brasil está chegando agora. Grandes incorporadoras estão levantando complexos residenciais completos onde nenhum imóvel estará nunca à venda. Você imagina o que isso significa? Significa que seu filho não vai conseguir comprar uma casa. Significa que você vai passar toda a sua vida pagando aluguel. Significa que nunca vai ter um patrimônio imobiliário para deixar para sua família. Todo o dinheiro que você ganhar vai direto para os cofres de um fundo de investimento com sede nas Ilhas Cayman ou em Luxemburgo. Agora quero que você entenda algo fundamental. Quando falo disso, não estou sendo catastrofista. Estou lendo os dados. Estou seguindo o dinheiro. E o dinheiro nunca mente. No Brasil, há agora mais imóveis vazios do que nunca na história. Mais de 6 milhões de casas vazias. Ao mesmo tempo, há mais de 8 milhões de famílias em déficit habitacional. Como pode ser? Porque esses imóveis vazios não estão nas mãos de famílias que querem vender. Estão nas mãos de fundos que esperam o momento perfeito para alugar pelo preço perfeito. Inscreva-se se você gosta do vídeo, porque na Zona de Warren você vai aprender tudo sobre finanças e economia que a grande mídia não te conta. Voltando ao tema, te disse que estamos entrando no inverno imobiliário de 2026. Por que chamo assim? Porque todos os indicadores apontam para um congelamento total do mercado de compra e venda para famílias. Os financiamentos estão tão caros que as pessoas simplesmente não conseguem comprar. Os bancos estão endurecendo as condições. Agora pedem mais poupança, pedem mais garantias, fazem análises de crédito mais rigorosas. Basicamente estão te dizendo não sem dizer diretamente. Mas os fundos de investimento não têm esse problema. Eles não pedem financiamento, pagam à vista. E aqui está a chave de todo o sistema. Num mercado onde o acesso ao crédito é difícil, quem tem dinheiro líquido tem todo o poder. E esses fundos têm muito dinheiro. De onde vem? Dos mesmos bancos centrais que te disseram que estavam lutando contra a inflação. Porque acontece que enquanto aumentavam seus financiamentos, continuavam emprestando dinheiro barato para eles através de mecanismos que o cidadão médio nem conhece. Vamos falar de números concretos. Um imóvel médio no Brasil custa agora em torno de R$450 mil. Há 5 anos custava 290 mil. Isso é um aumento de 55%. Quanto subiu o salário médio nesse mesmo período? 16%, menos que a inflação acumulada. Isso significa que cada ano que passa, comprar uma casa fica mais difícil. Não é percepção, é realidade matemática.
E o pior é que essa brecha vai ampliar, porque quando os bancos centrais voltarem a imprimir dinheiro, os ativos reais como imóveis vão subir muito mais rápido que os salários. Você lembra o que aconteceu depois da crise de 2008? Os bancos centrais inundaram o mundo com dinheiro barato. E o que aconteceu com os preços dos imóveis? Dispararam. No Brasil demoramos mais porque tivemos nossa própria crise política e econômica. Mas no resto do mundo, os preços se multiplicaram. Agora vem a segunda onda. E essa vai ser pior, porque a quantidade de dinheiro que vão imprimir vai ser brutal. Os governos estão endividados até o pescoço. As aposentadorias não podem ser pagas com as receitas atuais. O sistema precisa de inflação para diluir a dívida. E essa inflação vai destruir seu poder de compra. Aqui é onde muitos cometem o maior erro de suas vidas. Pensam que o inteligente é esperar. Esperar que os preços caiam. Esperar que tenha uma crise. Esperar que as coisas melhorem. Mas e se os preços não caírem? E se daqui a 2 anos uma casa que hoje custa R$450 mil custar 600 mil? E se nessa época os financiamentos estiverem a 15% em vez de 12%? Vou te dizer o que acontece. Você fica de fora para sempre. Porque quanto mais espera, mais caro fica tudo. E enquanto você espera, os fundos estão comprando. Estão acumulando. Estão construindo seu império imobiliário com sua futura moradia. Agora bem, entendo a frustração. Entendo que muita gente simplesmente não pode comprar agora. Não tem a poupança. Não tem o salário suficiente para conseguir um financiamento. Não tem a estabilidade no emprego que os bancos pedem. Então o que fazer? Desistir? Não. Mudar de estratégia, porque se não consegue competir no mercado tradicional, tem que buscar alternativas. Uma opção é olhar fora das grandes capitais. Sei que todo mundo quer morar em São Paulo, Rio, Brasília ou Belo Horizonte. Mas a realidade é que aí você já perdeu. Os preços estão completamente inflados. A concorrência é brutal. E vai passar a vida inteira pagando um financiamento por um apartamento de 50 metros quadrados. Mas se olhar para cidades médias ou até pequenas, o panorama muda completamente. Há lugares no Brasil onde ainda consegue comprar uma casa decente por R$200 mil. Lugares com serviços, com qualidade de vida, com oportunidades. E com o home office cada vez mais normalizado, você não precisa morar onde fica seu escritório. Outra opção é compartilhar a compra. Sei que parece estranho, mas cada vez mais gente está fazendo. 2 ou 3 famílias se juntam para comprar uma propriedade maior. Vivem em comunidade, dividem despesas e conseguem entrar no mercado de propriedade quando individualmente não conseguiriam. Também tem a opção das cooperativas habitacionais. É um modelo que funciona muito bem em países como Dinamarca ou Alemanha e que está começando a chegar no Brasil. Um grupo de pessoas se junta, forma uma cooperativa, compra terreno e constrói. Sem intermediários, sem incorporadoras levando 30% de margem. A economia pode ser brutal, mas a opção que mais gosto, a que eu recomendaria se tivesse 30 anos agora, é investir em você primeiro. Em vez de poupar desesperadamente para uma entrada que nunca será suficiente, invista em aumentar sua renda. Aprenda novas habilidades. Mude de emprego. Monte um negócio paralelo. Busque formas de ganhar mais dinheiro. Porque aqui está a verdade que ninguém te conta. O problema não é só que as casas são caras. O problema é que você ganha pouco. E enquanto continuar ganhando o mesmo, cada ano que passar estará mais longe de poder comprar. Há 50 anos, uma família média conseguia comprar uma casa com 3 ou 4 anos de salário. Hoje você precisa de 10 ou 12 anos de salário completo só para a moradia. Sem comer, sem gastos, sem vida. É insustentável e não vai melhorar porque os governos decidam regular. Já vimos como funcionam as regulações de aluguel. Reduzem a oferta. Sobem os preços no mercado paralelo. Pioram o problema. A única solução real é aumentar a oferta de moradia de forma massiva, construir mais, facilitar a construção.
tirar entraves burocráticos. Mas isso vai acontecer? Duvido, porque aos políticos não convém. As prefeituras adoram cobrar altos impostos sobre imóveis caros. Aos governos estaduais adoram ter controle sobre o solo. E as grandes construtoras adoram que tenha pouca concorrência e margens altas. O sistema está desenhado para manter os preços altos, não para baixá-los. E todos os atores principais se beneficiam disso, todos menos você. Então, o que você pode fazer? Além das opções que já mencionei, há algo fundamental que você tem que entender. Tem que parar de ver a moradia como luxo. A moradia em propriedade é uma necessidade estratégica. É sua proteção contra a inflação. É sua âncora no meio da tempestade econômica que vem. Porque quando os bancos centrais voltarem a imprimir dinheiro feito loucos, tudo vai subir de preço. A comida, a energia, os serviços, tudo. Mas seu aluguel vai subir muito mais rápido. Porque seu senhorio vai te transferir toda a inflação e ainda vai adicionar sua margem. Em compensação, se tem um financiamento com taxa fixa, seu pagamento mensal se mantém constante. É o mesmo valor durante 30 anos. E enquanto todo o resto sobe, sua moradia em termos relativos fica cada vez mais barata. Daqui a 10 anos estará pagando a mesma prestação, enquanto os aluguéis terão dobrado. Essa é a proteção real. Não é que a casa suba de preço e você fique rico. É que te protege da inflação que te empobrece. É um escudo. E nos tempos que vêm, você precisa de todos os escudos possíveis. Agora deixa eu falar de algo que quase ninguém menciona. O fator psicológico. Viver de aluguel a vida inteira tem um custo emocional brutal. Nunca é realmente sua casa. Não pode fazer reformas. Não pode pintar as paredes da cor que quer. Não pode criar raízes de verdade. E sempre tem a espada de Damocles em cima de que o senhorio decida não renovar ou aumentar o aluguel de forma selvagem. Isso afeta sua saúde mental. Afeta sua estabilidade. Afeta sua capacidade de planejar o futuro. E afeta especialmente se tem filhos, porque mudar de casa constantemente, mudar de escola, mudar de bairro tem um impacto enorme nas crianças. A propriedade da moradia não é só questão econômica, é questão de dignidade, de autonomia, de liberdade. E isso é exatamente o que estão te tirando com esse novo modelo de capitalismo imobiliário. Quero que entenda uma coisa muito clara. Não sou contra fundos de investimento em si. Não sou contra o capitalismo. Fiz minha fortuna investindo em empresas. Acredito nos mercados. Mas acredito em mercados justos. Acredito em concorrência real. E o que estamos vendo agora não é concorrência. É um oligopólio. É um grupo reduzido de atores com acesso privilegiado ao capital que está expulsando todos os demais do mercado. E o pior é que isso está sendo feito com o dinheiro dos bancos centrais, com dinheiro público. Os bancos centrais criam dinheiro do nada e emprestam a taxas baixíssimas aos bancos comerciais. Esses bancos comerciais emprestam aos fundos de investimento. E os fundos de investimento usam para comprar sua casa. Estão usando dinheiro criado do nada para comprar ativos reais, ativos tangíveis, propriedades físicas. E você, que trabalha 40 horas por semana, que paga seus impostos, que segue as regras, não tem acesso a esse dinheiro. Tem que pagar taxas de mercado, taxas muito mais altas. O sistema está completamente manipulado. E não vai mudar a menos que haja pressão social brutal, a menos que as pessoas acordem e entendam o que está acontecendo. Por isso faço esses vídeos. Por isso me dou ao trabalho de explicar esses mecanismos. Porque informação é poder. E se entende o jogo, pelo menos pode tomar decisões informadas. Agora bem, nem tudo é negativo. Há sinais de que o sistema está começando a ranger. Em alguns mercados, os fundos de investimento estão começando a ter problemas. Compraram demais, pagaram demais, e com as taxas de juros mais altas, seus modelos de negócio não funcionam tão bem. Alguns fundos já estão começando a vender.
Nos Estados Unidos, vimos vários fundos importantes liquidando parte de suas carteiras de imóveis unifamiliares. Não porque querem, porque precisam do dinheiro, porque seus investidores estão pedindo resgates. Se isso começar a acontecer no Brasil também, poderíamos ver uma janela de oportunidade. Um momento em que há mais oferta de repente e os preços têm que se ajustar. Mas você tem que estar preparado. Tem que ter a poupança pronta. Tem que ter seu financiamento pré-aprovado. Porque essa janela será curta. Além disso, há cada vez mais pressão regulatória. Os governos estão começando a se entender que não podem permitir que fundos estrangeiros comprem bairros inteiros. Estão começando a colocar limites. Impostos especiais. Restrições à compra para não residentes. Não sei se será suficiente. Provavelmente não será. Mas pelo menos a consciência do problema. E esse é o primeiro passo. Inscreva-se se gostou do vídeo e quer continuar aprendendo sobre economia real, sem filtros. Deixa eu terminar com algo importante. Sei que esse panorama pode parecer deprimente. Sei que pode parecer que não há saída. Mas a história nos ensina que sempre há oportunidades, sempre há formas de se adaptar. Nossos avós viveram guerras, viveram ditaduras, viveram crises econômicas brutais e saíram na frente. Nós vamos sair na frente também, mas não esperando que alguém nos salve, mas tomando as rédeas de nossa economia pessoal. Você tem que ser mais inteligente que o sistema, tem que poupar mais, tem que ganhar mais, tem que investir melhor, tem que se educar financeiramente, porque ninguém vai vir te resgatar. O governo não vai vir, o banco não vai vir, ninguém. Seu futuro está nas suas mãos. E quanto mais rápido aceitar essa realidade, mais rápido poderá começar a construir soluções reais. O inverno imobiliário de 2026 já está aqui. As vendas estão parando, os preços se mantêm artificialmente altos, os fundos estão esperando seu momento. E as famílias estão sendo expulsas do mercado de propriedade. Mas você agora sabe o que está acontecendo. Sabe quem está por trás. Sabe qual é o plano. Qual é o plano. E com essa informação, pode tomar melhores decisões. Pode se proteger. Pode encontrar seu caminho. Não será fácil, não será rápido, mas é possível. E no final do dia, isso é tudo que importa. A possibilidade, a esperança de que com esforço, com inteligência, com perseverança, você pode conseguir ter um teto próprio, um lugar que seja seu, um patrimônio que possa deixar para seus filhos. Esse é o sonho. E embora estejam tornando muito difícil para você, não podem tirar isso. Não podem tirar sua vontade de lutar. Não podem tirar sua determinação de seguir em frente. Então continue se educando, continue poupando, continue buscando oportunidades. E quando chegar seu momento, quando vir sua janela, haja sem hesitar. Porque nesse jogo do mercado imobiliário, quem hesita, perde. E eu sei que você não veio aqui para perder.